O silêncio que começa a quebrar o ciclo. Há momentos em que Deus fica em silêncio, e esse silêncio pesa mais do que qualquer resposta. Não porque ele se afastou, mas porque está operando num nível que a nossa pressa não alcança. Quando você está preso em um ciclo que consome a alma, o que mais deseja é direção imediata. Um sinal claro, uma palavra direta, algo que explique por que tudo parece se repetir, porque você sempre volta ao mesmo lugar emocional, espiritual ou relacional. Mas Deus não responde como nós esperamos. Ele responde como quem quer curar, não apenas aliviar. O ciclo que te consome não nasce de um dia para o outro. Ele se constrói em pequenas concessões, em repetições silenciosas, em escolhas feitas para evitar dor imediata, mas que produzem cansaço profundo com o passar do tempo. E quando você percebe, já não está apenas cansado das circunstâncias, está cansado de si mesmo, cansado de tentar, cansado de recomeçar sem mudança real. É exatamente aí que Deus começa a agir. Não mudando tudo ao redor, mas retirando o sustento invisível que mantinha o ciclo vivo. Ele começa a tirar o gosto, o brilho, a empolgação. Aquilo que antes parecia fazer sentido, agora soa vazio. Conversas que antes animavam, agora cansam. Caminhos que antes pareciam promissores, agora não despertam mais paz. E você começa a se perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo é libertação. Não castigo, não abandono, libertação. Deus sabe que enquanto aquilo ainda te satisfaz, você não solta. Então ele não arranca a força, ele esvazia. Ele permite que você perceba que continuar ali custa mais do que sair. Esse processo dói porque confronta a falsa ideia de controle que você construiu. Dói porque desmonta a narrativa que você criou para justificar permanências que já não eram saudáveis. A Bíblia nos mostra esse princípio de forma clara quando diz, em Isaías 30:15, que na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. O problema não é falta de movimento, é excesso de movimento sem direção. Você corre, insiste, força, tenta resolver tudo com ação, mas ignora o convite ao descanso que Deus está fazendo há tempos. O ciclo se alimenta da pressa, da tentativa de resolver sem depender, da insistência disfarçada de fé. E há uma diferença profunda entre fé e insistência. Fé confia mesmo quando não entende. Insistência tenta controlar o resultado para não lidar com o vazio. Quando Deus percebe que você já não tem mais forças para sustentar o ciclo, Ele não te humilha. Ele te encontra. Ele permite o limite, porque sabe que é no limite que a rendição deixa de ser discurso e se torna real. É quando você para de explicar sua dor e começa a entregá-la. Você não sai de um ciclo porque entendeu racionalmente que deveria sair. Você sai quando cansa de se enganar emocionalmente, e Deus espera esse instante com uma paciência que não pressiona, mas também não desiste. Ele não te empurra para fora. Ele segura a porta aberta e espera você decidir atravessar. Há momentos em que tudo começa a perder sentido ao mesmo tempo. Pessoas se afastam sem grandes explicações. Ambientes antes familiares parecem estranhos. Portas se fecham de forma inesperada e você tenta forçar de volta o que funcionava antes, mas algo dentro de você já sabe que não cabe mais ali. Esse não caber mais é Deus te chamando para um novo lugar interno. O que muitos chamam de solidão, Deus chama de redirecionamento. Porque enquanto há muitas vozes ao redor, é fácil confundir barulho com direção. E Deus conhece exatamente quais vozes te mantêm preso. Vozes que alimentam medo, culpa, ansiedade, orgulho espiritual, disfarçado de zelo. Então ele silencia o ambiente para que você finalmente ouça o que sempre esteve abafado. O profeta Oséias revela isso quando Deus diz que levaria o povo ao deserto para falar ao coração. O deserto não é ausência de Deus, é ausência de distrações. É o lugar onde o ruído da performance não chega.
onde a alma para de fingir força e começa a revelar verdade. No início, esse silêncio machuca. Machuca perder referências, machuca perceber que o que sustentava sua identidade já não existe. Machuca quando a rotina desmorona e você não sabe ainda quem será sem ela. Mas o que parece perda é, na verdade, limpeza de terreno. Deus nunca corta o som por crueldade. Ele corta para que a sua voz não precise competir com tudo o que te confundia. E quando você tenta preencher o vazio rapidamente, ele permite que o vazio permaneça até que a inquietação vire oração. Porque oração verdadeira não nasce da calma, nasce da falta de controle. Há ciclos que só se quebram quando você aceita parar. Parar de correr, parar de provar, parar de justificar, parar de repetir. E esse parar não é desistência. É descanso em Deus. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto em que nada parece completamente errado, mas tudo parece profundamente fora do lugar. Onde a alma está cansada de sustentar o que já morreu. Onde o coração sente que algo precisa mudar, mesmo sem saber ainda o que vem depois. Se esse texto está encontrando você nesse lugar, não ignore. Não racionalize demais. Às vezes, Deus está usando uma palavra para confirmar algo que você já sente, mas tem medo de admitir. Respire. Não acelere esse processo. Não tente pular o desconforto. O ciclo não se quebra com força, se quebra com rendição. E talvez o primeiro passo não seja fazer algo novo, mas parar de insistir no que já não tem vida. Se essa mensagem está falando com você, fique até o final desse vídeo. Há etapas desse processo que só fazem sentido quando vistas por inteiro. E se sentir no coração, deixe nos comentários uma frase simples. Eu aceito o processo de Deus. Isso não é para mim. É para você assumir diante de si mesmo que algo está sendo encerrado para que algo mais verdadeiro possa nascer. Siga comigo. O que vem a seguir não é leve, mas é libertador. Quando Deus começa a mexer dentro e não fora, chega um momento em que Deus para de mexer no cenário e começa a mexer no coração. E essa é, sem dúvida, a fase mais delicada de todo o processo. Porque enquanto as mudanças acontecem do lado de fora, ainda existe espaço para terceirizar a dor. Culpar pessoas, culpar fases, culpar circunstâncias. Mas quando Deus volta o olhar para dentro, não há mais para onde correr. É nesse ponto que o ciclo começa de fato a ser confrontado. Porque o ciclo que te consome não é feito apenas de ambientes, hábitos ou pessoas. Ele é sustentado por padrões internos, formas de reagir, maneiras de se proteger, estratégias emocionais que um dia foram necessárias, mas que hoje se tornaram prisões silenciosas. Deus começa a revelar aquilo que estava escondido atrás da aparência de força. O orgulho disfarçado de maturidade. O medo camuflado em controle. A carência espiritual travestida de ativismo religioso. E isso dói, porque mexe na identidade que você construiu para sobreviver. Mas Deus não confronta para envergonhar, Ele confronta para libertar. Enquanto você acredita que o problema está sempre fora, o ciclo continua intacto. Pessoas mudam, cenários mudam, promessas mudam, mas você continua reagindo do mesmo jeito. E é exatamente isso que Deus começa a expor. Não para te acusar, mas para te curar na raiz. A Escritura nos lembra, em Jeremias 17:9, que o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas. Não porque seja mau em essência, mas porque aprende a se adaptar à dor. Aprende a normalizar o que machuca. Aprende a chamar de personalidade aquilo que, na verdade, é ferida aberta. E Deus não cura o que você insiste em chamar de normal. Por isso, Ele permite momentos em que você se vê diante de si mesmo sem distrações. Situações em que sua reação te assusta. Silêncios em que pensamentos vêm à tona. Emoções que você evitava sentir começam a emergir. Não é retrocesso, é revelação.
Há coisas que só aparecem quando o barulho cessa. Você começa a perceber que não é apenas o que te aconteceu que te prende, mas a forma como você aprendeu a se proteger depois daquilo. A dureza emocional, a desconfiança constante, a necessidade de estar sempre no controle, o medo profundo de depender novamente. Deus olha para isso tudo e diz: eu não quero só te tirar do ciclo, quero te ensinar a não voltar para ele. Por isso, ele vai fundo. Em Lamentações 3:31-33, a palavra nos lembra que o Senhor não rejeita para sempre e que mesmo quando entristece, Ele o faz segundo a abundância da sua misericórdia. Isso revela algo poderoso. Deus permite a dor do confronto, mas não tem prazer nela. O objetivo nunca é ferir, é restaurar. Só que restauração exige verdade. E verdade, antes de libertar, expõe. Muita gente ora pedindo que Deus tire a dor, mas poucas pessoas oram, pedindo que Ele revele o que sustenta a dor. Poucos têm coragem de dizer: Senhor, me mostra porque eu sempre volto para o mesmo lugar emocional, porque sempre reajo assim, porque sempre escolho desse jeito. Porque essa oração abre um processo sem atalhos. Quando Deus começa a mexer dentro, Ele toca em áreas que você evitou por anos, traumas que você espiritualizou sem curar, perdas que você nunca chorou direito, decepções que você engoliu para seguir funcionando. E enquanto tudo isso estava enterrado, o ciclo tinha onde se apoiar. Mas Deus não aceita que você viva anestesiado. Ele prefere te ver quebrantado do que endurecido. Prefere te ver vulnerável do que eficiente espiritualmente, porque eficiência sem verdade gera repetição, mas rendição gera transformação. Há um momento em que você percebe que não foi apenas o ambiente que te feriu, mas também as decisões que você tomou tentando não sentir dor novamente. E isso é difícil de admitir, porque mexe com a imagem que você tem de si mesmo. Mas o Evangelho nunca foi sobre proteger imagem, sempre foi sobre restaurar identidade. Em Provérbios 4:23, somos instruídos a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus leva isso a sério. Ele não muda apenas o fluxo da sua história, ele muda a fonte. Porque se a fonte for curada, o curso da vida muda naturalmente. E quando Deus começa esse trabalho interno, você sente um desconforto diferente. Não é causa externa, é inquietação interna. O ambiente pode estar igual, mas você não é mais. O que antes era tolerável, agora pesa. O que antes você justificava, agora incomoda. O Espírito começa a te alertar. Isso não combina mais com quem você está se tornando. Esse incômodo não é rejeição, é crescimento. Deus está te mostrando que a sua alma amadureceu, mas o ciclo ficou parado. E permanecer ali agora custa mais do que sair. Só que sair exige deixar morrer versões antigas de você. E morrer, mesmo espiritualmente, nunca é confortável. Por isso você hesita, por isso você resiste, por isso você sente medo. Mas Deus não quer a tua segurança emocional baseada no conhecido. Ele quer a tua libertação profunda. Ele não te chama para um lugar confortável. Ele te chama para um lugar verdadeiro. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo? E começa a perguntar: o que o Senhor quer formar em mim através disso? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque agora você não está mais lutando contra o processo. Está atravessando com Deus. Talvez hoje você esteja sentindo exatamente isso. Um confronto interno silencioso. Uma percepção crescente de que algo precisa morrer para que algo novo nasça. Uma fadiga emocional que não se resolve com distração. Um cansaço que não é físico, é espiritual.
Se isso descreve você, saiba, Deus está mais perto do que nunca. Ele não expõe para acusar, ele revela para reconstruir. Ele toca para curar, e o ciclo começa a perder força no exato momento em que você para de se defender e começa a se entregar. A seguir, vamos falar sobre quando Deus começa a mexer nas relações, nos vínculos e nas presenças ao redor. E por que isso, embora doa, é uma das formas mais claras de libertação. Quando Deus começa a mexer nas pessoas ao redor, existe um ponto no processo em que Deus para de mexer apenas dentro de você e começa a tocar diretamente nos vínculos ao seu redor. E essa fase costuma ser uma das mais dolorosas, porque envolve afetos, histórias, promessas, expectativas e laços que pareciam permanentes. É aqui que muitos se confundem, porque quando pessoas começam a se afastar, quando relações esfriam sem explicação clara, quando alianças antigas deixam de fazer sentido, a primeira reação quase sempre é culpa. Você começa a se perguntar onde errou, o que fez de errado, que palavra disse, que atitude tomou. A mente revisita conversas, relembra gestos, tenta encontrar um motivo lógico para algo que, na verdade, é espiritual. Mas nem todo afastamento é rejeição. Alguns são proteção, outros são reposicionamento. Deus conhece caminhos que você não vê. Ele enxerga intenções que nunca foram verbalizadas. Ele percebe influências sutis que, aos poucos, iam te puxando de volta para o mesmo lugar emocional. E quando ele decide romper um ciclo, ele não trabalha apenas na raiz interna. Ele também trabalha no ambiente que alimentava essa raiz. Há pessoas que foram importantes em uma fase, mas que não cabem na próxima. Não porque sejam más, mas porque o propósito mudou. E insistir em manter tudo igual, quando Deus já mudou a estação, é uma das formas mais comuns de permanecer preso. A Bíblia nos mostra, em Eclesiastes 3:1, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Isso inclui encontros e despedidas, permanências e encerramentos, começos e fins que não precisam ser dramáticos, mas precisam ser respeitados. O problema é que a alma se apega. Apega-se à versão de si mesma que existia naquela relação. Apega-se ao conforto de ser conhecido daquele jeito. Apega-se ao medo de ficar só. E então, quando Deus começa a afastar pessoas, o coração grita, porque sente que está perdendo mais do que vínculos. Sente que está perdendo identidade. Mas Deus não tira pessoas para te esvaziar. Ele tira para te alinhar. Há relações que não são más, mas são âncoras. Te mantêm no mesmo lugar emocional. Te lembram constantemente de quem você foi, quando Deus já está te chamando para algo novo. E enquanto você permanece cercado dessas vozes, dessas referências, desses olhares que te definem pelo passado, o futuro fica abafado. Por isso, às vezes, Deus permite separações silenciosas, sem brigas, sem explicações longas, apenas um distanciamento gradual, quase imperceptível no começo, mas profundo no efeito. Não é descuido, é cuidado. Em João 15:2, Jesus fala sobre o Pai como o agricultor que poda até os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais. A poda nunca acontece porque o ramo é inútil, mas porque há potencial que ainda não foi liberado. E poda dói. Dói ver conversas cessarem. Dói perceber que você já não é mais prioridade. Dói aceitar que aquele espaço que parecia seguro agora não te comporta mais. Mas a poda nunca é o fim. Ela é preparação. Muitos ciclos só continuam existindo porque há pessoas que reforçam as mesmas narrativas, os mesmos hábitos, os mesmos padrões emocionais. Deus, então, começa a mudar o entorno para que você finalmente tenha espaço para mudar por dentro. E aqui existe algo difícil de aceitar. Há laços que você nunca conseguiria romper sozinho. Não por fraqueza, mas por apego. Então, Deus faz por você aquilo que você não teria coragem de fazer por conta própria. Não porque Ele queira te machucar, mas porque Ele quer te salvar
de se perder lentamente. Há quem confunda isso com abandono divino. Se Deus estivesse comigo, essas pessoas não teriam ido embora. Mas muitas vezes, se Deus não estivesse com você, elas teriam ficado e te mantido preso. O livro de Provérbios 13:20 diz que quem anda com os sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso não é um julgamento moral sobre pessoas, é um princípio espiritual sobre influência. Caminhos moldam destinos. Companhias moldam decisões. Ambientes moldam comportamentos. Deus se importa profundamente com quem caminha ao seu lado. Por isso, quando Ele começa a te tirar de um ciclo, Ele também começa a filtrar as presenças. Algumas se afastam porque não conseguem acompanhar a mudança. Outras se afastam porque a sua transformação confronta o que elas não querem mudar nelas mesmas. E outras simplesmente cumprem seu tempo e seguem adiante. Nem todo fim precisa de vilões. Alguns fins existem porque o propósito avançou. E é nesse ponto que você precisa aprender algo essencial. Não transformar encerramentos em prisões emocionais. Não tentar ressuscitar o que Deus está encerrando. Não se agarrar a vínculos que já cumpriram sua missão. Jesus mesmo viveu isso. Houve momentos em que muitos deixaram de segui-lo quando suas palavras ficaram mais profundas e exigentes. E ele não correu atrás. Ele respeitou o afastamento porque sabia que nem todos estavam preparados para aquele nível de verdade. Em Lucas 9:62, ele diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não porque olhar para trás seja pecado, mas porque viver preso ao que foi impede de avançar para o que é. Deus não quer que você viva preso a ausências. Ele quer que você viva posicionado no propósito. E sim, no começo, isso dói. O silêncio das mensagens que não chegam mais, a falta de convites, a ausência de vozes que antes eram constantes. Mas com o tempo, você começa a perceber algo surpreendente. O silêncio começa a trazer paz. O espaço começa a clarear a mente. A solidão aparente começa a revelar uma presença mais profunda, porque quando algumas vozes se calam, a voz de Deus fica mais nítida. Você começa a discernir melhor, a tomar decisões com mais consciência, a perceber padrões que antes passavam despercebidos. E pouco a pouco, entende que o afastamento não foi castigo, foi livramento. Deus não te isolou, Ele te reposicionou. Ele não te deixou sozinho, Ele te aproximou de si. E quando esse entendimento chega, algo se quebra dentro de você. O medo de perder pessoas para obedecer a Deus. Você percebe que nada que vem de Deus te rouba a essência. Pelo contrário, te devolve a identidade. Adiante, vamos falar sobre o momento em que Deus começa a mexer nos hábitos, nos refúgios emocionais e nas fugas silenciosas. Aquelas coisas que você usava para anestesiar a dor, mas que mantinham o ciclo vivo. Quando Deus toca nos refúgios que você usava para não sentir, depois que Deus começa a mexer nas pessoas ao redor, Ele avança para um lugar ainda mais sensível. Os refúgios silenciosos da alma. Aquilo que você usava para anestesiar a dor. Os escapes emocionais, os hábitos que pareciam inofensivos, mas que mantinham o ciclo vivo. Essa é uma das fases mais difíceis do processo, porque aqui Deus não está lidando com o que é visível aos outros. Ele está lidando com o que só você e Ele sabem. São comportamentos que você justificava dizendo: isso me ajuda a aguentar. Pensamentos repetitivos que você chamava de prudência, mas que eram medo. Rotinas que davam sensação de controle, mas que te afastavam da presença. Não eram necessariamente pecados escandalosos, eram dependências sutis, pequenos lugares de fuga que te davam alívio momentâneo, mas roubavam profundidade espiritual. E Deus, em sua fidelidade, começa a tocar exatamente aí. Você percebe que aquilo que antes te distraía já não traz prazer.
O que antes acalmava, agora inquieta. O que antes anestesiava, agora pesa. Não porque Deus está sendo cruel, mas porque Ele está sendo preciso. Em Jeremias 2:13, o Senhor diz algo forte e revelador. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Refúgios humanos sempre racham. Só a presença sustenta. Deus começa a fechar esses reservatórios quebrados, não por punição, mas por amor. Ele sabe que enquanto você tiver onde fugir, nunca vai aprender a permanecer. Enquanto tiver algo que alivie sem curar, o ciclo continua. É por isso que, de repente, você se sente desconfortável com coisas que antes pareciam normais. Conversas vazias cansam, distrações perdem a graça. Até hábitos antigos começam a soar barulhentos por dentro. Esse desconforto não é sinal de fraqueza, é sinal de amadurecimento espiritual. Deus está refinando sua sensibilidade. Ele está tirando o analgésico emocional para tratar a raiz, porque Ele não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você seja livre. Aqui, muitos resistem, porque abandonar refúgios dói. Eles eram conhecidos, davam sensação de segurança, ajudavam a não sentir tanto, mas também impediam você de crescer. É como alguém que se acostumou a viver com uma dor crônica e aprendeu a conviver com ela. Quando o tratamento começa de verdade, dói mais no início, mas é a única forma de cura real. Hebreus 12:11 expressa isso com clareza. No momento, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus está te exercitando para a paz, não para o alívio temporário. Você começa a perceber que não pode mais viver no automático, não pode mais repetir padrões só porque está cansado, não pode mais usar distrações como anestesia espiritual, e isso gera um vazio estranho. Porque quando os refúgios caem, sobra espaço, e espaço assusta. O silêncio volta, a alma fica exposta, e é exatamente isso que Deus quer. Não para te deixar vulnerável ao caos, mas para te tornar vulnerável à presença. Agora você não tem mais para onde correr. E pela primeira vez, isso não é ameaça, é convite. Você começa a orar de forma diferente. Não para pedir que a dor suma, mas para entender o que ela está revelando. Não para fugir do processo, mas para atravessá-lo com Deus. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser discurso e vira dependência real. Em Salmos 16:7, Davi declara algo precioso. Bendigo ao Senhor que me aconselha, até durante a noite o meu coração me ensina. Perceba, até a noite, até no silêncio, até no desconforto. Quando os refúgios humanos caem, o coração começa a aprender diretamente de Deus. A consciência fica mais sensível, o discernimento se afina, a alma começa a perceber coisas que antes eram ignoradas. Você passa a notar gatilhos emocionais, reconhece padrões de repetição, entende por que sempre voltava para o mesmo lugar. E essa clareza não vem para te acusar, vem para te libertar. Porque só é possível sair de um ciclo quando você entende o que o sustentava. E aqui está uma verdade profunda. Muitos ciclos não são sustentados pela dor, mas pelo alívio falso que vem depois dela. Deus está retirando esse alívio falso. Não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele quer te ver inteiro. Essa fase pode gerar irritação, tristeza, até uma sensação de nada faz sentido. Mas na realidade, tudo está sendo reorganizado por dentro. Deus está limpando o terreno, tirando os apoios instáveis, preparando você para um tipo de vida que não depende de fuga, uma vida enraizada. E aos poucos algo novo começa a surgir. Você não precisa mais correr, não precisa se distrair para não sentir. Não precisa se esconder de si mesmo. A presença de Deus começa a ocupar o espaço que antes era tomado por ruído.
Em seguida, vamos entrar em um ponto ainda mais profundo, quando Deus começa a confrontar não os hábitos, mas as narrativas internas, aquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o futuro. O ciclo está se desfazendo camada por camada. Continue. Quando Deus desmonta as histórias que você contou para sobreviver. Depois que Deus toca nos refúgios, ele avança ainda mais fundo. Agora ele não mexe apenas no que você faz, ele mexe no que você acredita. Essa é uma fase silenciosa, mas extremamente intensa. Porque aqui Deus começa a confrontar as histórias internas que você contou a si mesmo para continuar vivendo, mesmo ferido. Histórias como: eu sou assim mesmo, isso é o máximo que dá para ser. Se eu soltar isso, não sobra nada. Deus me usa, mas não se importa comigo. Eu preciso ser forte o tempo todo. Essas narrativas não nasceram do nada. Elas foram criadas como mecanismos de sobrevivência. Você precisou delas em algum momento para não desmoronar. Mas o que te salvou no passado agora está te aprisionando. E Deus, com extremo cuidado, começa a desmontar essas construções internas. Essa é a fase em que você começa a se sentir estranho consigo mesmo. O que antes parecia convicção, agora soa pesado. O que você sempre repetiu internamente começa a perder força. Você percebe que está vivendo a partir de uma versão antiga de si mesmo. Não é crise de identidade, é transição espiritual. Em Romanos 12:2, Paulo escreve algo que revela exatamente esse processo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não muda o rumo sem antes renovar a mente, porque ciclos começam e terminam primeiro no pensamento. Você pode sair fisicamente de um lugar e ainda permanecer preso a ele mentalmente. Pode mudar de ambiente e continuar repetindo o mesmo padrão. Por isso Deus vai à raiz. Aquilo que você acredita sobre si, sobre ele e sobre o futuro. Aqui muitos se sentem confusos, porque quando as narrativas antigas caem, ainda não existem novas totalmente formadas. Você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Esse entre-lugar dói. É como se o chão antigo tivesse sido retirado, mas o novo ainda estivesse sendo preparado. E a tentação é correr para reconstruir rápido demais, usando os mesmos materiais antigos. Mas Deus não permite. Ele sustenta você no meio da transição para que aprenda a viver sem muletas emocionais, sem rótulos antigos, sem definições rasas. Você começa a perceber que muitas escolhas não eram fé, eram medo disfarçado. Que muita obediência era apenas tentativa de controle. Que muito serviço escondia carência. E isso não vem para te condenar, vem para te alinhar. Em Salmos 139, 23, 24, Davi faz uma oração madura que só alguém em processo consegue fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Note, ele não pede para Deus mudar circunstâncias. Ele pede para Deus revelar pensamentos, porque quando os pensamentos mudam, os ciclos quebram. Deus começa a mostrar onde você se diminuiu para caber, onde se endureceu para não sofrer, onde criou máscaras espirituais para não lidar com feridas emocionais. E isso dói, porque dói perceber que você viveu muito tempo tentando ser aceito, tentando provar valor, tentando merecer amor. Mas essa dor é libertadora, porque você começa a entender que Deus não te chamou para sobreviver emocionalmente, mas para viver espiritualmente inteiro. Aqui nasce algo novo, verdade interna. Você começa a dizer não para coisas que antes aceitava. Começa a se afastar de padrões que antes justificava. Começa a respeitar limites que antes ignorava. Não por orgulho, mas por consciência.
Em João 8,32, Jesus afirma algo que se cumpre exatamente nesse ponto do processo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade primeiro confronta, depois liberta. Deus está libertando você das mentiras que te mantinham preso no ciclo. Mentiras sobre quem você é, sobre o que merece, sobre o que precisa tolerar. E quanto mais essas narrativas caem, mais leve você fica, mais inteiro, mais alinhado. Você começa a perceber que não precisa mais se explicar tanto, não precisa mais convencer ninguém, não precisa mais lutar para manter versões antigas. A paz começa a aparecer não porque tudo se resolveu, mas porque você finalmente parou de mentir para si mesmo. E quando a verdade se estabelece dentro, o ciclo perde o combustível. Vamos entrar agora em uma das etapas mais delicadas e decisivas. Quando Deus te ensina a permanecer sem retorno, a não negociar com o passado, a não romantizar o que ele já encerrou. O processo continua e ele está funcionando. Quando Deus te ensina a permanecer sem voltar, existe um momento no processo em que Deus já rompeu o ciclo, mas agora precisa te ensinar a permanecer fora dele, porque sair é uma coisa, não voltar é outra completamente diferente. Muita gente consegue sair de um ciclo pela dor, poucos conseguem permanecer fora dele pela convicção. E é exatamente aqui que muitos recaem. Não porque Deus falhou, mas porque o coração ainda romantiza o passado. Ainda negocia com memórias, ainda confunde saudade com direção. Deus sabe disso. Por isso, depois do rompimento, ele trabalha a permanência. Essa fase é marcada por tentações sutis, não escandalosas. Ninguém te empurra de volta. Você é atraído lentamente. Pensamentos começam a surgir. Talvez eu tenha exagerado. Não era tão ruim assim. Pelo menos eu sabia como funcionava. O novo ainda é incerto. O passado começa a parecer confortável, não porque era bom, mas porque era conhecido. E Deus, em silêncio, observa se você vai escolher segurança emocional ou liberdade espiritual. Em Gênesis 19, há uma cena que revela esse princípio de forma profunda. Quando Ló sai de Sodoma, os anjos dão uma instrução clara: não olhe para trás. Mas a esposa de Ló olha. Não porque queria voltar fisicamente, mas porque o coração ainda estava lá. E ela se transforma em estátua de sal. O sal preserva. Ela ficou presa ao que tentou preservar. Isso não é apenas uma história antiga, é um retrato espiritual. Quem tenta preservar o que Deus mandou abandonar fica paralisado no meio do caminho. Por isso, nessa fase, Deus começa a tratar suas lembranças. Você percebe que certas músicas, conversas, lugares e até pensamentos começam a perder espaço dentro de você. Não porque você se forçou, mas porque Deus está curando a raiz emocional que te ligava àquilo. Isso é libertação profunda. Aqui Deus ensina você a não voltar para ciclos antigos, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Ele te mostra que lembrar não é o problema. O problema é sentir desejo de retorno. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo revela a maturidade de quem aprendeu a permanecer fora do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Note, esquecer aqui não é apagar da memória, é tirar do centro. O passado perde autoridade sobre suas decisões, mas essa aprendizagem dói, porque permanecer fora do ciclo exige que você lide com o vazio que ele ocupava. Deus não substitui imediatamente tudo o que ele tira. Às vezes, ele deixa espaços abertos para ver se você corre para preenchê-los ou aprende a habitar o silêncio. E esse silêncio ensina. Você aprende que não precisa estar sempre envolvido em algo para existir, que não precisa repetir padrões para se sentir vivo, que não precisa da aprovação antiga para validar o presente. Esse é o nascimento da maturidade espiritual.
Aqui, Deus começa a te ensinar a viver sem anestesias emocionais, sem dependências, sem desculpas espirituais. Você passa a sentir uma paz diferente, não euforia, paz firme. Em Isaías 26:12 está escrito: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o autor de todas as nossas obras. Essa paz não vem da ausência de conflito externo, mas da coerência interna. Você não está mais dividido entre o que Deus quer e o que o passado oferece. Mas atenção, essa fase também é solitária, porque nem todos entendem sua decisão de não voltar. Alguns até dizem que você mudou, e mudou mesmo, mas não para pior. Mudou porque cresceu. Deus está te ensinando a não explicar processos espirituais para quem ainda vive ciclos emocionais. Você começa a entender que permanecer fora do ciclo exige silêncio, limites e fidelidade ao que Deus te mostrou, mesmo quando ninguém mais vê. Essa é a fase em que você aprende a honrar o que Deus fez, não voltando atrás. Porque toda vez que você resiste à tentação de retornar, algo dentro de você se fortalece. A identidade se firma, a fé amadurece, o chamado se clareia, e o mais poderoso, o ciclo perde definitivamente o poder de te chamar. Na sequência, entraremos na etapa final e mais profunda. Quando Deus transforma o que te consumia em testemunho, quando o processo deixa de ser apenas libertação e passa a ser propósito. Estamos chegando ao ponto de virada. Quando Deus transforma o ciclo que te consumia em propósito. Chega um momento em que você percebe algo silencioso, mas poderoso. O ciclo não te chama mais. Ele existe na memória, mas não governa o coração. Ele faz parte da história, mas não define mais o futuro. E quando isso acontece, Deus inicia a etapa mais bonita de todo o processo, a transformação da dor em propósito. Porque Deus nunca te tira de algo apenas para te deixar vazio. Ele te tira para te reposicionar. O que antes te consumia agora começa a te ensinar. O que te feriu passa a te sensibilizar. O que quase te quebrou começa a te dar autoridade espiritual. Você não fala mais daquele lugar com revolta. Fala com discernimento, não fala com raiva, fala com compaixão. Não fala como vítima, fala como alguém que atravessou. Isso é maturidade espiritual. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo revela uma chave profunda desse estágio. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Deus não desperdiça processos. Aquilo que quase te destruiu agora se torna instrumento de cura para outros. Você começa a perceber que sua história não foi em vão, que cada silêncio, cada perda, cada desconstrução tinha um propósito maior do que você conseguia enxergar enquanto doía. E aqui acontece algo transformador. A dor perde o poder de te definir. Você já não se apresenta mais a partir do que sofreu, mas a partir do que Deus construiu em você depois disso. O ciclo terminou porque você mudou. E você mudou porque permitiu que Deus te atravessasse, não apenas te aliviasse. Essa é a diferença entre quem apenas sai de um ciclo e quem é transformado por ele. Agora você enxerga padrões com clareza. Discernimento que antes não tinha, sensibilidade que antes ignorava, limites que antes desprezava. Você aprende a dizer não sem culpa, aprende a esperar sem ansiedade, aprende a confiar sem controlar. Em Tiago 1:2-4 está escrito: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A prova não era o fim, era o meio. Deus estava formando algo completo em você. Agora, o que antes parecia apenas sofrimento ganha sentido, não porque foi fácil, mas porque foi necessário.
Você percebe que se tivesse saído antes, sairia superficialmente. Se tivesse sido poupado do processo, não teria amadurecido. Deus te sustentou no tempo certo, do jeito certo, para que o rompimento fosse definitivo. E há algo ainda mais profundo. O ciclo não terminou apenas para você. Ele terminou em você, para não continuar através de você. Você não repete mais padrões antigos. Não transmite dores não curadas. Não constrói relações a partir de carência. Isso é libertação completa. Agora, você entende que Deus não te separou para te isolar, mas para te alinhar. Não te silenciou para te punir, mas para te ouvir por dentro. Não te esvaziou para te perder, mas para te preencher corretamente. Em Isaías 43, 18, 19, Deus declara algo que se cumpre exatamente aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Porventura não a percebeis? Você começa a perceber. Percebe que o novo não nasce com barulho, nasce com clareza. Que o propósito não grita, ele se confirma em paz. Que o chamado não pesa, ele organiza. O ciclo que te consumia terminou porque Deus precisava de você inteiro, livre, consciente, sensível, alinhado. E se hoje você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, não é por acaso. Deus está confirmando algo dentro de você. O processo não foi em vão. Talvez você ainda esteja no meio. Talvez ainda doa. Talvez ainda haja perguntas sem resposta. Mas uma coisa é certa. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele está finalizando o que começou. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. O ciclo terminou em mim. Isso não é apenas uma frase. É uma declaração espiritual. Se inscreva no canal, ative as notificações e permaneça conosco. Aqui nós caminhamos com profundidade, verdade e direção espiritual, semana após semana. E antes de sair, leia o comentário fixado. Há algo preparado ali para te ajudar a sustentar o que Deus já começou em você. Que você não volte para o que Deus encerrou. Que você não negocie com o que Ele já tratou. Que você confie no processo, mesmo quando não entende os detalhes. Deus não quebra ciclos para te ferir. Ele quebra para te libertar. Descanse, permaneça e siga em frente. O céu está confirmando. Essa fase acabou. Deus te abençoe.